Vamos destacar o Galo a partir de agora. O Atlético tem uma situação dramática pela frente. Vencer o Atlético do Paraná ou empatar com o Atlético do Paraná para se manter na primeira divisão. Mas o bom é vencer o Atlético do Paraná, não só para terminar de forma honrosa a temporada, como garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. Não é isso, Cláudio Rezende? Boa noite. É isso, Damião. Boa noite a você, ao Romano, a todos. Nesse sabadão, todo mundo que a gente conversa, torcedor do Galo, assustado, querendo que acabe logo, mas que acabe pelo menos com um final mais tranquilo, né, Damião? Mais tranquilo, não sei. Menos traumático, vamos deixar a bola rolar para ver se dá uma melhorada, né? Porque até a bola rolar, o atleticano tá tão... Ele foi tão massacrado recentemente que o atleticano não sabe se ele confia ou não no time. Mesmo sabendo que o adversário é o Atlético do Paraná, Romano, um time que tá pior do que o Galo, né? Um time que tá pior do que o Galo. Mesmo jogando contra um time desse em casa, o torcedor do Atlético não sabe se ele dorme aliviado ou não. Não tem jeito. Eu até conversava, né? Vamos trazer esse assunto. Eu conversava hoje com alguns colegas da imprensa do Paraná. Como é que tá por lá? Que acompanha, né, o dia a dia ali do Atlético Paranaense. Tem lá o Robson da Transamérica, tem a Monique Vilela, tem um canal dela. É o seguinte, o Atlético Paranaense não esperava de forma alguma chegar nessa última rodada dessa forma, porque se o Galo tá numa situação de perigo, o Atlético Paranaense tem 2 pontos a menos e joga fora de casa. Então olha o cenário, vamos olhar do lado dele, né? Por isso que eu tô falando, mesmo com um cenário desse, o torcedor do Galo, não tá tranquilo. Não tá tranquilo, porque o time não tá jogando bem. Agora o Atlético Paranaense também não tá. Principais peças, né? Jogadores importantes do Atlético Paranaense. O Canóbio tá voltando agora de uma lesão, não tá bem fisicamente, nem começa jogando amanhã. O Pablo, né? Que é o atacante, também tá numa situação física, não tá bem fisicamente, né? Tá chegando, arrastando no final do ano. O Fernandinho, que é experiente, não tá jogando também, né? É um jogador que no início do campeonato vinha jogando bem. Então, o Atlético Paranaense, psicologicamente, depois da derrota pro Bragantino, tá destroçado. Porque eles não esperavam. Apostava muito nesse jogo. Porque imagine, você tem 2 jogos, um contra o Bragantino. Dentro de casa. Que você pode inclusive empurrar, né? Porque se vence o Bragantino cairia. Você perde o jogo, ressuscita o Bragantino e vai jogar a última rodada contra o Galo, que estava alguns dias disputando a final da Libertadores fora de casa. Então o Atlético Paranaense não esperava de forma alguma, porque ele vai ter que, se o Galo pode salvar com empate, o empate não garante o Atlético Paranaense, né? Tem que ganhar o jogo. E tem um baque maior, né, Álvaro? Porque é o seguinte, o Bragantino não vencia há 12 jogos. Exatamente. E aí você vai entrar em campo e fala assim, tem 12 jogos que esse time não ganha. Não é possível que a gente, dentro de casa, vai deixar escapar aqui, porque ele é um concorrente direto. Se a gente vence, já rebaixa ele. A gente vai pra última rodada tranquilo. Só que não. Vamos até fazer o seguinte, antes até de falar um pouco mais do Galo, vamos falar do Atlético do Paraná com o nosso João Vitor Cirilo, porque o Cirilo preparou todo um material para falar desse Furacão, que é o adversário do Atlético da amanhã, que também está desesperado. E como que vem esse Furacão pro duelo de amanhã, hein, Cirilo? Boa noite. Grande abraço a você, a quem tá ligado com a gente aqui no Bastidores pela Itatiaia. Esse Atlético Paranaense, é verdade, chega meio que desesperado, né? Porque os caras vivem um momento muito ruim e eu não sei nem se eu consigo dizer que é um momento, né? Porque de um recorte do fim de julho para cá, o Furacão venceu o Galo, a Raposa, aliás em ordem invertida, né? A Raposa primeiro, o Galo depois, o Atlético Goianiense e foi só. Esse é o Furacão em 4 meses e meio, quase isso. 4 meses aí, 10 dias, algo parecido com isso. No Campeonato Brasileiro, né? Pensando em Brasileirão. Impressionante a campanha dos caras dessa temporada, uma pancada de técnico diferente, muitas mudanças. O planejamento não deu certo e eles têm a necessidade de conquistar uma vitória contra o Galo na Arena MRV para evitar o rebaixamento sem sustos, né? Seria o cenário. Certamente vão secar o Fluminense, secar a equipe do Bragantino, para caso o pior pro Furacão aconteça na Arena MRV, eles possam se salvar. Chegaram meio que na surdina, na calada. O nosso Rafael Leal descobriu que eles chegaram na noite dessa sexta-feira, já treinaram na tarde desse sábado em Belo Horizonte, na Toca da Raposa 2, chegaram a divulgar apenas a lista de relacionados, mas na apuração da Itatiaia, o time deve ser esse aqui, com uma dúvida só: Micael, Léo Godoy, Thiago Heleno, Lucas Beleze e Esquivel, Eric, Felipinho,
Christian pode jogar o Zapelli também, no lugar do Christian. Nicão, Pablo e Coelho. Esse é o Atlético Paranaense, que luta contra o rebaixamento e de brinde quer uma vaga para a Copa Sul-Americana. É o cenário para a rodada final. Amanhã, meu caro Álvaro Damião, o bicho pega na última rodada do Campeonato Brasileiro. Estaremos juntos. Um abraço, amigo. Outro, Cirilo. Esse atleta do Paraná, esse Furacão, é que avacalhou o negócio todo também, viu? Era só empatar o jogo dentro de casa com o Bragantino, que o Bragantino estava rebaixado. O Bragantino tinha 38 pontos e ia chegar a 39. Rebaixado não, né? Mas ele ia lutar contra o Atlético Paraná, chegaria a 43. Não, estaria rebaixado aí. 39. 39. Olha pra você ver, o Bragantino... A gente não teria disputa de rebaixamento na última rodada. Isso, o Bragantino tinha 38 pontos. Ganhou, foi a 41. Se o Bragantino só empata, ele chegaria a 39. O Atlético do Paraná, que tem 42, perdeu o jogo. Se ele tivesse empatado, 43. Ele teria 43. O Bragantino só faria 42. Tava livre. O Galo livre também. Não, o Bragantino, o Atlético Paraná foi lá e avacaiou o negócio todo. E tá vivendo a maldição do centenário. E agora quer vir aqui pra avacaiar de novo? Não, fica com sua avacaiação lá, era pra você ter ficado lá, empatado o jogo. Agora você não vem trazer cada um com seus problemas, Furacão. Ema, cada um com seus problemas. Você criou o seu problema, não vem trazer pra Belo Horizonte o seu problema não, viu, Rezende? O Atlético tá num momento complicado, tá, né? Mas o Furacão também. Então esse jogo, a gente estava brincando à toa no bate-bola que ao invés de juiz tinha que ter um psicólogo, né? Porque os dois times estão numa situação complicada. O Galo, né, a gente tá sabendo aqui, a gente tá mais no dia a dia do Galo. Agora o Atlético Paranaense também meio que veio fugido para Belo Horizonte, não deram informação não. Chegaram aqui, viajaram ontem para ninguém saber que eles estavam vindo. A torcida ficou muito brava depois do último jogo e estão aí. O Atlético Paranaense tá nessa expectativa no jogo, mas também tá rezando lá pelos outros, né? Pra ver se o Criciúma pelo menos empata com o Atlético pro Bragantino e o Fluminense perca lá pro Palmeiras nos jogos de amanhã. O engraçado é que são 4 equipes lutando contra o rebaixamento, só tem mais uma vaga, né? 3 já estão rebaixados, Cuiabá, Atlético Goianiense e Criciúma. 4 lutando contra esse rebaixamento. Bragantino, que hoje estaria rebaixado, Atlético do Paraná, 42 pontos, Bragantino tem 41, Fluminense 43 pontos e o Galo com 44. Os 4 que lutam contra o rebaixamento depende só deles para poder evitar o rebaixamento. O Bragantino, se vencer, mas fora do rebaixamento. Então, detalhe, né? O Bragantino é bem favorito nesse jogo, mas ele só salva se ele ganhar, né? Só se ganhar. Se ele empatar o jogo, já era. Já é ele cai. Se empatar, ele cai. Então, isso eu tô falando, ele tem que jogar pela vitória. Então o Bragantino podia resolver isso também, né? Em Bragança, né? Já fez demais também, né? Já fez demais. Empata esse jogo aí e acaba com essa história. O Criciúma vai ter mala branca lá pra eles, né? Agora, tá pelo menos pro empate. Branca não, mas é bem provável que tenha rubro-negra, tricolor e alvinegra. Ô, Romano, eu recebi, a internet de vez em quando ela diverte a gente, né? A internet é pra você rir um pouco também. Eu recebi um meme hoje que eu não tinha parado pra pensar nisso não, mas é muito verdadeiro. O Galo, em 2 semanas, o Atlético, em 2 semanas, ele botou o Botafogo no Mundial, botou o Flamengo na Libertadores, o Vasco na Sul-Americana. Ele já fez mais pelo Rio de Janeiro que muito governador do estado, lá no Rio de Janeiro. E ele pode ainda tirar o Fluminense do rebaixamento. olha pra você ver o que o Galo fez pelos times do Rio de Janeiro. Aí só falta disputar o Campeonato Carioca. Só falta disputar o Campeonato Carioca. Mas não vai disputar. O Atlético tem time pra ganhar, brincadeiras à parte, até pra dar uma aliviada, viu, gente? Dar uma aliviada no torcedor do Atlético, porque a pressão tá muito grande, Cláudio. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Itamar. Itamar é um dos diretores lá do Clube Jaraguá, tá fazendo aniversário hoje. Estive lá hoje com ele, com o Disnô. Um abraço pro pessoal do Jaraguá. Não foi 1 nem 2, não. Não foi 1 nem 2 nem 3. Foram vários os torcedores do Atlético que quando me cumprimentavam, conversavam comigo, falavam: Álvaro, tô 2 dias sem dormir. Nós não estamos dormindo. Não tô aguentando. Não sei o que tá acontecendo. E não tem uma explicação. Não tem assim, você não consegue chegar e explicar de forma clara pro torcedor do Atlético o que está acontecendo. Por que esse time não conquistou na Copa do Brasil? Por que esse time não conquistou a Libertadores? E por que esse time na última rodada tá lutando contra o rebaixamento? Ele abandonou o Campeonato Brasileiro. Tá, mas mesmo com todo abandono do Campeonato Brasileiro, não era pra chegar nisso não, Romano. E a pergunta que eu mais ouvi hoje foi assim: o que você acha? O que você acha? O que você acha? A pergunta que o atleticano tem feito: o que você acha? O que você acha? Porque o torcedor do Galo já não sabe mais o que acredita, né? Naquele time que chegou às finais, né, Álvaro?
Porque o time teve méritos para chegar nas finais. Aquele jogo contra o River Plate, contra o Fluminense, contra o Vasco pela Copa do Brasil. O Galo fez grandes jogos no ano. Grandes jogos assim. Tem jogos que vão ficar na história. Aquele jogo contra o River Plate na Arena MRV, aquilo ali é jogo para ficar na história, sabe? Aí, de repente, o time não consegue jogar 10% daquilo mais. Mas esse é o nó na cabeça do torcedor, né? Esse é o nó na cabeça do torcedor. Porque o Galo não foi bem nas finais, né? Convenhamos, nos 3 jogos finais, os 2 do Rio e o lá de Buenos Aires. E nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro também o Galo não jogou bem, né? Agora, esse duelo de amanhã é para encerrar a temporada e para a turma ter tranquilidade, né, Damião? Porque jogador do Atlético também tomou susto. E aí os caras, pra gente salvar o nosso próximo ano, né? Porque se vai pra uma Série B, imagina a cabeça de Hulk, Arana, de Everson, esses jogadores todos do Galo. Quase todos têm contratos. E aí os caras pelo menos agora não ganhamos título, mas Série B não, né? Como é que você vai montar uma estrutura dessa, ou montar não, como que você vai manter uma estrutura dessa para disputar a segunda divisão? Exatamente. Não a tem folha cabimento. salarial do Galo é 13, 14 milhões. Na Série B não dá, né? Porque só de cota de televisão já cai, assim, assustadoramente. Não é verdade? Drasticamente. Como é que você vai manter? Não. Vai manter só com o ingresso? Porque a torcida do Atlético é apaixonada. A torcida do Atlético é capaz de lotar o estádio, a Arena MRV em todos os jogos do Atlético, é capaz. Mas só isso aí vai manter um elenco caro desse? Não vai. Aí você vai ter que desfazer de alguns jogadores. E é o que o torcedor do Atlético quer? Nem o torcedor, nem a diretoria. Com certeza não. Então, a previsão do Atlético para a última rodada é a pior possível. O Atlético jamais poderia ter no Campeonato Brasileiro, chegar nesta reta final, nessa última rodada, pensando em não ser rebaixado à segunda divisão. É um detalhe, uma informação que inclusive está aqui no Globoesporte.com, o Furacão não vence fora de casa desde o dia 22 de agosto. 3 meses. Nos últimos tempos ele ganhou do Cruzeiro, que teve um jogador expulso com o primeiro lance do jogo, né? Que foi o primeiro jogo deles naquela ação que eles fizeram, de um pacto com o demônio para poder tirar o Furacão. Nunca vi isso, os caras fizeram um pacto mesmo. Isso não é coisa de torcida, não. Porque senão a gente fala assim, torcedor não, partiu da diretoria no site oficial do clube, um vídeo que dá a impressão que você vai ver na Netflix um filme de terror. O vídeo que eles colocaram. Tem que chamar um padre. Você tá louco, exorcizar e uma confusão o vídeo que eles fizeram. Falei que esse povo tá de brincadeira. Eles ganharam do Cruzeiro esse jogo, ganharam do Atlético, né? O Galo perdeu lá com o gol do Coelho. E eles ganharam do Atlético Goianiense, que até então era o último colocado, agora até saiu, né, da lanterna. Mas eles ganharam só esses jogos aí. Dos 2 mineiros que deram uma mãozinha aí pro Atlético Paranaense, né? Porque naquele momento eles não esperavam ganhar esses jogos. Mas o Romano falou aí, esses 3 jogos eles ganharam em casa. Fora de casa faz muito tempo que o Atlético Paranaense não vence. Agora, só um cenário aí que pode melhorar para os dois, né, Romano? Se o Fluminense estiver perdendo o jogo, o empate salva os dois, né? Salva. Se o Fluminense estiver perdendo... Porque é o seguinte... ou o Bragantino não ganhando também, né? Mas a gente coloca aí... O Atlético tem 44 pontos. Se o Atlético empata o jogo, ele vai a 45, ele tá fora. Tá. Ele tá fora do rebaixamento. Tá fora. Sim, e na Sula. E já tá garantido na Sul-Americana, né? Porque... O Atlético Paranaense, ele tem 9 vitórias. O Fluminense tem 10. Garantido na Sul-Americana, garantido na Sul-Americana sim. Porque se ele empata, ele vai empatar com um concorrente direto, que é o Atlético do Paraná. Então o Atlético do Paraná chegaria a 43 pontos, o Galo a 45. Então o Galo estaria na primeira divisão e na Sul-Americana sim. Porque mesmo que o Fluminense ganhe, o Fluminense vai a 46, passa o Galo, mas aí seria Atlético e Fluminense na Copa Sul-Americana. Não, nesse caso aqui não. Não. Olha só, a situação do Atlético Paranaense. Se ele empata e o Fluminense perde, ele tem 9 vitórias, o Fluminense tem 10. Empata em número de vitórias, só que aí entra o saldo de gols. E o saldo de gol do Fluminense é pior do que o dele. É -7 contra -5. E aí, se o Fluminense perder, vai aumentar esse saldo de gols. Ele se salvaria. Agora, se o Fluminense ganhar, o Fluminense vai pra Sul-Americana e mesmo o Atlético vencendo, o Atlético não entra, não. O Atlético, se ele empatar o jogo com o Atlético do Paraná, ele está na primeira divisão. Ele foge do rebaixamento, mas não garante a Copa Sul-Americana, porque aí ele vai depender do resultado do Fluminense. Sim. Porque se o Fluminense vencer, o Fluminense vai a 46, passa o Atlético e nesse caso toma a vaga do Atlético na Copa Sul-Americana. Agora, se o Fluminense perder, aí o Furacão permanece na primeira divisão. Com empate. Com empate. As chances do Fluminense cair são muito grandes.
Se ele perder o jogo, sim. Se ele perder o jogo, porque a chance dele perder é grande. Ele vai jogar contra o Palmeiras em São Paulo. Atlético e Atlético do Paraná, você pode falar que esses dois não empatam o jogo? Empate é um resultado normal pela fase dos dois, né? Então os dois sairiam e o Fluminense entraria na zona de rebaixamento, claro, se o Bragantino vencer o jogo dele dentro de casa. Porque o Bragantino é o único que só salva se vencer, não tem jeito, né? Então vamos ver o que acontece, mas a rodada realmente promete emoção, porque cada gol aí vai mudar, né, Alves? Vai mudar. Ô, Cláudio Rezende, o time pro jogo de amanhã, o Galo já está definido, a gente falou muito aqui sobre o Furacão, sobre a tabela. O que o Atlético não tem? Primeiro, Paulinho e quem mais não joga? Paulinho, Zarate e Bernard. Esses três não jogam, além do Cadu, né? Que já tinha passado por cirurgia. Então esses são os jogadores fora do Atlético, não tem ninguém suspenso, tem esses jogadores lesionados. Aí, Álvaro, o que a gente pode projetar? Muda o técnico, né? Então, se fosse o Milito, a gente tinha mais noção de time do que o Lucas Gonçalves. O que ele vai fazer? Imaginando, pelo que a gente conhece do Lucas Gonçalves, ele não vai com 3 zagueiros, ele não costuma usar 3 zagueiros, né? Então ele vai mesmo numa linha de 4, 2 laterais e 2 zagueiros. Aí eu tô apostando que vai o Saravia e o Arana de laterais. Na zaga, ele pode manter o Batalha ou até colocar o Lianco junto com o Alonso, né? Porque ele pode ficar, não, vou zagueiro mesmo, aí é Lianco e Alonso. Aí o Batalha voltaria pra dele. Pode ser a volante. Até porque tá faltando jogador de meio, né, Romano? Você pode colocar Batalha de volante, junto com Fausto Vera e Alan Franco mais avançado, com Scarpa, Hulk e Davidson. Agora, se ele não colocar esse outro volante no meio campo, tem uma vaga aberta aí. Pode ser o Alisson, ele gosta de jogador de velocidade. O Lucas Gonçalves gosta, mas o Galo tem pouca opção de velocidade. Ele pode colocar o Vargas, não sei, o último jogo do Vargas. Eu fico na dúvida também. O Igor Gomes, aí seria um meia, mas que está em baixa no Galo também. Tá correndo muito por fora. Muito por fora. Então, não vai fugir disso, Álvaro. Davidson, Hulk e o Scarpa. O Scarpa pode ter o posicionamento dele modificado. Aquela história de jogar muito na lateral ali, né, de ponta, muito aberto. Pelo que eu apurei, é uma situação que o Lucas Gonçalves pode mudar. Pode tentar ele mais centralizado. Tem muito torcedor do Galo, não, mas o cara é meia, gente. O cara tem que armar o time. Pode ser uma situação aí, quem sabe, de poucas mudanças de peças, mas de mudança mesmo de configuração de time, né, Roma? E dá uma liberdade ao Scarpa, que a gente sabe que ele com liberdade, jogando, encostando, rende muito mais do que a forma como o Milito estava prendendo ele. O Milito quer que o Scarpa volta pra marcar, pô. Milito é brincadeira. Tirou a principal característica do jogador. Porque às vezes o Lucas coloca esse jogador a mais pra marcar e deixa o Scarpa mais livre com o Hulk. Exatamente. Até para bagunçar o sistema defensivo do Furacão. E o Furacão tem um meio campo bom. Então, para também aquele negócio de fogo contra fogo, né, no meio campo.